Xará, foi muito debatido o fato de o Gustavo Gomes, há cerca de 20 dias antes da final, mudar de lado, né? E jogar pela direita. E por lá ele fez um jogo, para mim ele foi melhor em campo, uma partidaça. Fez a jogada do primeiro gol do Palmeiras, praticamente anulou o Bruno Henrique ao longo do jogo. Eu te pergunto, se você tivesse informação, o Abel fez esse trabalho já de 20 dias para cá, visando a final da Libertadores, o lado do Gustavo Gomes? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Não só a questão do Gustavo Gomes, mas também o posicionamento do Piquerez ali, fazendo uma espécie de terceiro zagueiro. E o Scarpa fazendo a ala. O Scarpa jogou como lateral esquerdo com o Abel Ferreira. Todos esses movimentos que o Abel fazia nas partidas do Campeonato Brasileiro, e quando era questionado, ele dava um jeitinho de sair pela tangente ali na resposta e não confirmar nada em relação ao que ele pensava do plano, isso tinha a ver com o Gustavo Gomes, tinha a ver com o Piquerez e também com o Gustavo Scarpa. A única situação de última hora que aconteceu foi o Felipe Melo. Apesar do Felipe ter falado na entrevista coletiva que iria jogar a final, muita gente interpretou que ele estava escalado, não. O Felipe estava dizendo ali que iria jogar a qualquer custo, se precisasse, jogaria com uma perna só. Mas desde os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Felipe já vinha sentindo um incômodo. E principalmente na semana da decisão, a inflamação do joelho estava muito grande, muito forte. E aí ele começou a preparar o Danilo, que é um jogador mais jovem, que é um jogador de velocidade, de característica diferente da do Felipe, para fazer esse jogo, para entrar em campo e ter que segurar a bronca ali. Então, muitas vezes, o Abel preparou, claro, evidentemente, o time em campo, mas também teve conversas com os atletas. É aquela velha história do melhor treino é não treinar, é conversar com o jogador. Então, não só na semana da Libertadores, com essa mudança de última hora, mas também tudo que ele vinha preparando há 20 dias. Tinha vez que ele treinava o time para o jogo do Campeonato Brasileiro, mas focava mesmo o trabalho, era nessas movimentações de final de Libertadores. André Hernan, informação. Teremos uma terceira temporada de Abel Ferreira à frente do Palmeiras? Ainda não dá para cravar, André, porque, como a gente noticiou ontem no GE, há cerca de 15 dias o Al Nassr da Arábia fez uma proposta, né, sinaliza com uma proposta com números absurdos. 2 anos e meio, 20 milhões de euros, quase 130 milhões de reais. Já há 15 dias, inclusive tem um representante do Al Nassr aqui que está acompanhando o Abel Ferreira, acompanhando os passos, foi em alguns jogos do Palmeiras para ver como é que é o ambiente do Abel e tudo mais, porque eles querem chegar e querem chegar pesado. Tem MLS também, alguns clubes sinalizando, procurando informações. Times da Europa, né, menores da Europa também já começam a sinalizar. Tudo isso vai entrar num pacote Abel Ferreira que vai sentar com a família para resolver, né, qual vai ser o futuro do Abel. O que eu posso dizer para você de informação é que o Abel está muito cansado, o Abel está exausto de 2 temporadas pesadas, de conquistas, evidentemente, mas também de um trabalho que para o Abel e para a comissão técnica foi muito desgastante. Não só do ponto de vista das questões do calendário, do que é aprender o que é o futebol brasileiro e a cultura do futebol aqui no Brasil, o que ele tenta melhorar e ajudar a melhorar no Palmeiras. O Palmeiras dá uma estrutura para ele, sem dúvida nenhuma, mas ele fala muito na questão de melhorar o que é o futebol, de que ele pode contribuir para o futebol brasileiro. E isso acaba gerando um certo desgaste. O Abel e a comissão técnica fizeram uma conta que até circulou lá no clube para algumas pessoas, e eu pude ter acesso a isso. A conta da comissão técnica de novembro a novembro, 97 jogos. Dos clubes que mais teve jogo assim, mais tiveram jogos assim na temporada, assim, no mundo. Então, assim, eles são muito ligados nessa questão de contas, eles são muito ligados no que é o trabalho e o que foi entregue. Então, tudo isso desgastou demais o Abel. E aí entra o ponto principal, que é a família. Estar longe da família, das filhas, isso pega muito no Abel.
A mulher do Abel está aqui com ele, as filhas vão vir, adoram São Paulo. A mulher do Abel Ferreira dirige melhor do que ele aqui nesse trânsito caótico que é São Paulo. Mas de Arábia não melhora isso não, hein? As filhas adoram os shoppings aqui, ficam impressionadas com a questão dos shoppings, o que é a vida agitada em São Paulo, os restaurantes e tudo mais. Eu entendo, André e amigos, que essa proposta da Arábia Saudita não deve seduzir o Abel Ferreira. O que vai pegar mesmo é a questão da família. E tem também o Palmeiras querendo renovar o contrato. A Leila quer renovar o contrato do Abel Ferreira. Só que o Abel Ferreira, do Palmeiras, vai querer o quê? Algo que dê segurança para ele ter um trabalho na sequência da temporada. Porque é o seguinte, o Palmeiras foi campeão da Libertadores com o gol do Breno Lopes. Foi o herói daquela Libertadores. Agora, o Daverson, que era um jogador que nem estava nos planos da comissão técnica, foi acontecendo durante a temporada. Então, o Abel quer um planejamento diferente do que foi na temporada anterior. Quer reforços, sabe que precisa dar um F5 no elenco, sabe que precisa ter 2 jogadores do mesmo nível em cada posição, que é o que o Abel sempre fala internamente lá no Palmeiras. Então, assim, tudo isso vai ser uma discussão muito grande. E o Abel vai decidir com muita calma, descansado e, claro, com o aval da família. Vou liberar o André Hernan, mas antes eu peço aquelas 2 que você guarda na manga, informações finais para a seleção de hoje, Xará. Ainda sobre o Abel Ferreira, não é dinheiro que vai tirar ele do Palmeiras ou vai fazer ele respirar outros ares. A questão mesmo é pessoal, descanso, de repente, e também não está fechada essa possibilidade do Abel Ferreira, de repente, sair do Palmeiras e não fechar com nenhum clube, ficar descansando lá na casa dele. É algo que ele pensa no momento, porque ele está realmente muito desgastado. Mas, de fato, a Leila quer muito que o Abel permaneça, não se vê, o Palmeiras não tem nenhum plano B, isso é informação, o Palmeiras não está olhando o mercado de treinadores, está muito confiante que vai conseguir que o Abel fique. Afinal de contas, o Abel tem contrato com o Palmeiras, tem mais um ano de contrato. Seria a ideia da Leila Pereira renovar o contrato, já entrar nessa próxima temporada, ele com um contrato renovado. E aí pode colocar a cláusula que quiser, enfim, aí eles que vão resolver isso. Mas é muito grande assim, a confiança do Palmeiras de que o Abel Ferreira vai permanecer com o F5 no elenco, com outros jogadores, para a disputa do Mundial de Clubes. Então, é mais ou menos nessa situação. É o Abel que vai conversar com a família para ver o que a dona da casa lá vai falar para ele em relação à opinião dela, depois de ter ficado longe do Abel, evidentemente, aí quase 2 temporadas. E a última, rapidinho, é a questão de renovações de contratos, de Jailson e de Felipe Melo, que são os principais jogadores aí com um contrato para vencer. Ainda nessa semana já começa a ter uma movimentação para ver se vai renovar com esses jogadores ou não e batem o martelo na semana que vem. É claro que o calor do título deixa tudo mais no sentido de uma renovação de contrato. E a vontade de ambos, não só do Jailson, mas como do Felipe Melo principalmente, é de ter mais uma oportunidade de renovação de contrato. Vamos ver, o martelo vai ser batido na semana que vem. Valeu. Só esqueci de falar uma coisa que é importante, que vocês gostam aí de bastidor. Juro que eu não vou tomar o tempo aqui do programa, mas o que me contaram e eu achei muito legal e é bacana o torcedor saber, antes da decisão, o Abel Ferreira fez um texto muito emotivo e mandou no WhatsApp de cada atleta, de todos os jogadores do Palmeiras. E era um texto que falava muito da questão da superação, de superar o desgaste, de superar o limite, já que a comissão técnica é tão ligada nessa questão de números, de bater quase 100 jogos em um ano, de novembro a novembro. Então foi um texto assim, deixando muito aquela última... aquele último esforço, aquele último sacrifício, que seria uma grande conquista, que coroaria um trabalho, uma entrega e tudo, que ninguém colocava o Palmeiras como favorito. Usou essa coisa do contra tudo e contra todos num texto bastante emocionado que ele mandou no WhatsApp de cada atleta antes da decisão da Libertadores, André. Você tem esse texto aí, Xará?
Não tem o texto, mas é algo no sentido assim de superação, de o que foi o ano, da entrega dos atletas, de que esses atletas conhecem o caminho da vitória, esses atletas sabem, já foram campeões e que precisavam se superar, porque ninguém apontava esses atletas ou o Palmeiras como favorito para ganhar a Libertadores, e o Palmeiras tinha chegado à grande decisão. Aquela coisa de escalar a montanha, algo muito emotivo e que de fato tocou os jogadores.